Salve, salve minha gente! Mais uma vez estamos aqui nesse ambiente virtual para trocar uma ideia sobre história e para construir uma diferente maneira de aprender. Que na verdade nem é mais tão diferente assim, né? Nesse cenário que nós estamos vivendo, está todo mundo meio que fazendo isso. E vocês que são jovens já estão acostumados pra caramba com vídeos e mais vídeos, canais e mais canais no YouTube. Mas para mim é uma novidade. Então vamos lá, nosso segundo episódio, nossa segunda videoaula. Vamos continuar falando de Grécia Antiga, mas dessa vez vamos discutir Esparta e Atenas, as duas mais importantes polis da Grécia Antiga, as duas cidades mais significativas do desenvolvimento grego. Só que essa aula em especial, ela não é destinada a conversar sobre o auge das cidades gregas. Na verdade, o nosso objetivo é entender como é que as cidades gregas se desenvolveram até chegar no seu auge. Então, a fase da história da Grécia Antiga que nós estamos discutindo é o terceiro momento da história da Grécia, que é chamado de período arcaico. Então, relembrando, a gente já conversou sobre o período pré-homérico, que vai do século XX ao século XII a.C. A gente já falou sobre o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C. E agora nós vamos falar do período arcaico, que vai do século VIII ao século VI a.C. Beleza? Então eu vou começar aqui por Atenas, para a gente conversar um pouquinho sobre essas nossas cidades-estados. Então dá uma olhada no nosso slide, né, no nosso PowerPoint. Temos aqui então Grécia Antiga, Esparta e Atenas e o seu desenvolvimento histórico com foco no desenvolvimento político durante o período arcaico. Beleza, minha gente? Então vamos lá. Como eu disse já na aula anterior, Atenas é uma espécie de polis exemplar. O desenvolvimento histórico da polis ateniense é mais ou menos o resumo do que foi o desenvolvimento histórico de da maior parte das polis gregas. Todas não, da maior parte das polis gregas, com algumas exceções, especialmente Esparta e as polis gregas da região do Peloponeso, que aí nós vamos discutir na segunda parte da aula. Tudo bem? Então vamos lá. Quando Atenas inicia o seu desenvolvimento histórico, antes de se tornar uma polis, portanto, durante os períodos pré-homérico e homérico, havia todo aquele processo que eu tentei descrever anteriormente, de uma separação entre, um divórcio, uma separação entre a realidade da cidade em si e das zonas rurais onde habitava a maioria da população grega. Então é por isso que nessas fases iniciais a gente não diz que Atenas era uma polis. Atenas era uma cidade, mas não era ainda uma polis. E nesse período em que Atenas ainda não era uma polis, havia uma profunda identidade entre poder e religião, e entre mentalidade, conhecimento e religião. Atenas, assim como toda a Grécia, explicava a sua própria origem e formava o seu sistema de poder a partir de uma concepção teológica, ou teocrática, ou teogônica da realidade. Agora, quando a gente entra no período arcaico, que é o que nós vamos discutir, Atenas já não é mais uma cidade. Atenas se tornou uma polis. Atenas já estabeleceu o controle sobre as zonas rurais nos seus arredores. E esse é um processo longo e lento. Então veja, o desenvolvimento de Atenas enquanto cidade-estado tem a ver com a desagregação das comunidades gentílicas, aquelas aldeias rurais. Então eram aldeias rurais que se tornaram genos. Os genos vão crescendo, se desenvolvendo, vão se juntando, às vezes por processos de guerra e disputa territorial, às vezes por processo de proximidade e parentesco. Os genos vão se juntando e vão se tornando frátrias. Frátrias são então grupos de aldeias que vão se tornando uma unidade econômica, social e política. E tem a cidade, tem as aldeias, e as aldeias rurais vão se juntando em frátrias. O tempo vai passando, as frátrias também vão se reunindo em tribos. E aí, quando é que a polis se torna polis? Quando a cidade controla a área rural e, portanto, controla as tribos, que são nada mais, nada menos que as populações que formavam as antigas aldeias
gentílicas, os antigos clãs gregos. Então, as tribos são grupos de famílias e grupos de aldeias que se reúnem, que passam a formar uma unidade e, no período arcaico, passam a ser controlados pela cidade, formando uma cidade-estado. Esse conjunto de tribos rurais e urbanas, porque nas cidades também nós temos população que se organiza em clãs e forma tribos. Então, esse conjunto de tribos rurais e urbanas dá o que a gente chama de demos, o que os gregos chamavam de demos, que é o conjunto do povo que forma a cidade-estado. Então, nesse sentido, a gente começa a entender o sentido da palavra democracia. Democracia é um modelo de governo, um modelo de Estado que vai se desenvolver em algumas cidades gregas, onde acontece o quê? Onde o povo que compõe as tribos, que forma a população da cidade, é que governa a cidade. Democracia. Cracia é poder, demos é o povo. Então, um sistema de governo e de funcionamento do Estado em que o poder pertence à sociedade, o poder pertence ao povo. Repetindo, temos que lembrar que para os gregos o povo da cidade não é qualquer pessoa que more na cidade, é quem é membro de uma família que compõe as tribos que formam o demos da polis. Beleza, gente? Então é esse processo que forma a cidade-estado grega, é esse processo que formou Atenas, a nossa cidade-estado da vez. Então dá uma olhada no meu esquema aqui, ó. Atenas nasce enquanto polis como uma polis oligárquica. Isso quer dizer o quê? Oligarquia. Oligarquia é um termo que vem também do grego, arquia denota poder ou governo, e óligos significa poucos. Então é um sistema de poder e de governo em que poucos controlam o poder. Um grupo pequeno de pessoas exerce o controle, o comando e o poder na cidade-estado ateniense. Oligarquia, portanto. Adivinha quem vai ser esse grupo de poucos que controla ou que controlam a cidade-estado? Obviamente serão os nossos amiguinhos, os eupátridas. Lembra? Olha só que legal esse slide. Esquece dos escravos que estão aqui embaixo por um tempinho. Então deixa os escravos, eu vou até marcar os escravos, para a gente deixá-los de lado, sem esquecê-los, os escravos. Então, essa primeira linha descreve a sociedade grega da maneira como eu terminei a nossa aula passada, né? Os eupátridas são a nobreza, que comanda e governa a cidade-estado. Os georgóis são os pequenos agricultores, a galerinha que não é rica, mas também tem, por ter terra, não é considerado uma ralé como os tetas, só que os tetas são dois tipos de tetas. Os tetas pobres, que são os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos, e os tetas enriquecidos, que são os comerciantes e artesãos, se liga lá, chamados de demiurgos e teknai. Demiurgos, os comerciantes, teknai, os artesãos. Então, minha gente, nessa estrutura de sociedade, na Atenas, na origem da cidade como polis, ou seja, no início do período arcaico, a gente tem que a camada dominante é a camada da nobreza, chamados de eupátridas. Então essa galera dos eupátridas é quem governa a cidade-estado ateniense. O sistema de governo não tinha nada a ver com o nosso, tá? Não é democracia, especialmente não é a nossa democracia, que a gente chama de democracia representativa. O sistema oligárquico, no início da história da polis ateniense, era um sistema em que os eupátridas controlavam o poder, eles eram cidadãos, eles formavam a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. As decisões eram tomadas pelo aerópago, que era o conselho máximo de elaboração de leis e decisões de governo. E essas decisões e leis eram aplicadas pelos arcontes, o arcontado, arcontes, que eram 9 magistrados eleitos pela eclésia, pela Assembleia dos Cidadãos, e esses 9 magistrados eram responsáveis por aplicar as decisões, por pôr em prática as leis e por pôr em prática aquilo que fosse decidido pelo aerópago e pela Assembleia de Cidadãos da eclésia. Mas só eupátridas participavam do rolê.
A questão é que o desenvolvimento de Atenas gera mudança. E isso é muito importante. Atenas começa a sua história como uma polis oligárquica, mas ela não será oligárquica do começo ao fim da sua história. Atenas vai se constituir como uma cidade-estado muito dinâmica, em que as formas de governo vão mudar por várias vezes durante a história ateniense. E vão mudar por quê, fundamentalmente? Vão mudar porque Atenas tem na sua economia e na sua estrutura de funcionamento social um gigantesco dinamismo. Atenas é uma das cidades que vai fazer mais contato comercial com as colônias gregas lá da Ásia Menor e da Magna Grécia, portanto vai desenvolver um sistema de comércio muito rico e muito próspero, e isso vai trazer uma dinâmica muito grande para a cidade de Atenas, no sentido de atrair estrangeiros de outros povos, os chamados bárbaros, que vão viver em Atenas, fazer negócio em Atenas. Então veja, são pessoas de diferentes povos, culturas e civilizações que convivem, que circulam, que debatem, que apresentam ideias, que trocam conhecimentos dentro da sociedade ateniense. Também Atenas vai ser um polo de atração, por conta desse aspecto comercial marítimo, de gente oriunda de outras polis gregas, gente que vinha de tudo quanto é polis grega. E aí eu vou fazer um parêntesezinho rápido, e o parênteses é o seguinte: os gregos tinham dois termos para designar quem era estrangeiro, quem não era cidadão da polis, ou quem não era membro das tribos que compõem o demos, das tribos que compõem a população da polis. Quem vivesse na Grécia e fosse estrangeiro era chamado de bárbaro, porque os gregos consideravam que os não gregos eram povos não civilizados também, de certa forma povos selvagens, e aí o termo bárbaro designa isso, as pessoas que não são gregas e portanto não são civilizadas, bárbaros. Porém, tinha gente que habitava as polis e que era grega, gente grega, mas não era membro do demos, não era filho de uma família, descendente de uma família que compunha as tribos da polis. Então, para essa galera que é grego, mas não é cidadão daquela polis em particular, os gregos tinham um termo que era meteco. Meteco é o estrangeiro grego, é o estrangeiro de outra polis, é o estrangeiro considerado civilizado. Tá bom? Então tinha muito meteco e tinha muito bárbaro vivendo e convivendo em Atenas por conta da sua prosperidade comercial. Além disso não, também por isso, a própria convivência entre as camadas sociais em Atenas também era muito rica, porque o espaço geográfico da polis era dividido fundamentalmente em duas regiões. Uma região mais alta, que era a área montanhosa da cidade, que era onde ficavam os templos religiosos, os palácios governamentais, os monumentos importantes, as moradias da nobreza. E esse lugar alto era chamado de acrópole. Acros é alta, polis é a cidade. Então a acrópole era o espaço cercado de muralhas, considerado sagrado dentro da cidade. Era como se fosse o centro do poder religioso, do poder político dessa nobreza eupátrida. Já a parte baixa da cidade, próxima ao litoral, próxima ao porto, em Atenas o porto era chamado de Porto de Pireus, a parte baixa da cidade tinha também uma zona central chamada Ágora, que era a praça do mercado. Então a parte baixa da cidade tinha as lojas comerciais, as oficinas de fabricação artesanal, tinha as moradias dos tetas, dos tequinais, dos demiurgos, tinha a moradia dos metecos e dos bárbaros, tinha, enfim, toda essa convivência social. Os eupátridas também iam à Ágora para fazer os seus negócios, para comprar mercadorias ou para vender a produção agrícola, já que eles eram os nobres senhores de terra. Então a zona da Ágora, que é a parte central, a área central da parte baixa da cidade, onde havia
enorme dinâmica de convivência de diferentes camadas sociais, diferentes povos, de diferentes culturas e diferentes origens, era um espaço do debate, era um espaço da troca de ideias, da circulação de mercadorias, da circulação de riqueza, da circulação de pessoas, da circulação de informações, enfim. Era a zona rica do ponto de vista histórico, era a zona rica do ponto de vista do conhecimento. É lá na Ágora que se desenvolve a filosofia, pelo desenvolvimento desses questionamentos, dessa convivência com diferentes ideias e visões de mundo, o questionamento a respeito da realidade, a busca de explicações para a realidade humana e natural, que fossem além do conhecimento mitológico e religioso. A filosofia nasce da Ágora. Então a polis é o centro da vida, e o centro nervoso, o centro dinâmico da polis é a Ágora. Também para a política, porque é na Ágora que essas camadas populares, de demiurgos, de tecnai, de comerciantes, de artesãos, enfim, essa galera toda, vai começar a questionar, a discutir, a não aceitar o domínio dos eupátridas e não aceitar essa realidade de uma cidade oligárquica. Então veja, nós temos uma certa dialética e um certo diálogo, um certo confronto de diferentes forças históricas, sociais e políticas, representadas por diferentes espaços da cidade. O poder conservador, oligárquico, tradicional, de matriz religiosa dos eupátridas, é representado pela Acrópole, pela parte alta da cidade. A zona dinâmica, democrática, do debate, da filosofia, do comércio, da expansão econômica, que é a parte baixa da cidade, onde vão surgir os questionamentos filosóficos, onde vão surgir os questionamentos políticos, as revoltas populares e as lutas para mudar o sistema de governo, se desenvolve em torno da Ágora. Essa realidade, ela se torna ainda mais, como eu posso dizer, ainda mais exacerbada por causa do desenvolvimento da escravidão. Se liga, a escravidão vira um negócio tão importante em Atenas, e vira tão importante por quê? Porque como tem comércio marítimo, os atenienses vão comprar escravos de outros povos e de outras regiões. Na antiguidade tinha fundamentalmente dois jeitos de se obter escravos. O principal, e mais comum, e mais importante jeito de desenvolver a escravidão era através das guerras. Os prisioneiros de guerra eram considerados pessoas que perdiam o direito sobre a própria vida e, portanto, podiam ser escravizadas. Por quê? Porque lutaram a guerra, perderam a guerra, deveriam ter morrido na guerra e não morreram. Então, a vida de quem lutou a guerra e não morreu na guerra passa a pertencer a quem venceu a guerra. E aí se forma um processo de escravização de guerra. Atenas não fazia guerra de expansão territorial e, portanto, a escravidão em Atenas não estava ligada à guerra. Mas Atenas comprava escravos de outras regiões, essas sim faziam suas guerras de defesa ou de expansão territorial. Então, com o tempo, o que vai acontecendo? Os eupátridas, que são os nobres senhores de terra, os demiurgos, que são os comerciantes, e os tecnai, que são os artesãos, começam a substituir o trabalho livre da população pobre, o trabalho livre dos tetas, por trabalho escravizado. Então os tetas, que já eram excluídos, já eram pobres, já tinham uma vida mais ou menos marginalizada, se tornam completamente marginalizados. Por quê? Porque são substituídos por escravos, porque perdem trabalho, perdem oportunidade de trabalho, perdem as condições de sobrevivência e subsistência pelo trabalho livre. E isso vai levando a uma situação assim de extrema desigualdade social, uma situação muito caótica, especialmente porque alguns tetas ficam tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que acabam gerando uma segunda modalidade, na verdade uma terceira modalidade de escravização. Já tinha escravização por guerra, que não acontecia em Atenas, mas em Atenas eles usavam escravização comercial, compravam escravos de outros povos. Agora surge também a escravidão por dívida. E o que é a escravidão por dívida? Teta pobre, que para sobreviver faz empréstimo, não consegue pagar, e aí, para pagar a dívida, acaba se entregando ou entregando os próprios filhos como escravos. Então é ateniense escravizando ateniense por dívida por causa da desigualdade social. Chega a um nível que a escravidão é tão forte em Atenas, a escravidão é a base do trabalho, é a base da produção da riqueza, é a base de sustentação da economia de Atenas, que no auge de Atenas a cidade chegou a ter 320 mil habitantes, 320, 350, enfim, e quase 150 mil eram escravos.
Então veja, não sobrava muita oportunidade de vida e trabalho livre para os tetas. Isso gera uma situação em que nós temos um conjunto de descontentamentos e um conjunto de contradições se desenrolando. De um lado, nós temos comerciantes e artesãos que são ricos pra cacete, estão ficando cada vez mais ricos e poderosos, porém, não têm o direito de participar da política. Por que não têm o direito de participar da política? Porque eles são considerados inferiores por nascimento, eles não são nobres. Mesmo ricos, não são nobres, não participam. A segunda contradição, o segundo descontentamento, é dos tetas empobrecidos. E alguns escravizados por dívidas, que além de não ter direito de participação política, estão extremamente descontentes e revoltados com a desigualdade social. Está sentindo o cheiro? Está sentindo o cheiro? O que você acha que vai acontecer? Exatamente isso que você pensou. Revoltas. Inúmeras revoltas. Então, no meio dessas revoltas, eu não vou ficar descrevendo as revoltas, porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é entender o que as revoltas produziram. E aí, no meio dessas revoltas todas, são longos anos, muitas revoltas, revoltas de tetas, revoltas de comerciantes e artesãos, até que alguma coisa vai ter que mudar. E aí eu vou para o slide um pouquinho, para vocês verem comigo. O que começa a mudar é isso aqui, gente, ó, se liga. Deixa eu mudar a cor da minha caneta, porque eu não sei o que está acontecendo, esse computador está me sacaneando. E aí eu vou usar o marca-texto. Começa a surgir figuras chamadas de legisladores, ou seja, o governo de Atenas, o Aerópago, vai nomear pessoas, como por exemplo, o primeiro legislador foi Drácon, com uma missão muito especial. A missão de fazer mudanças no sistema de leis da cidade para tentar acalmar e controlar essas revoltas que estavam acontecendo de caráter popular. O que vai acontecer? Vão conseguir controlar essas revoltas? Vamos ver. O Drácon, ele vai fazer um conjunto de mudanças nas leis de Atenas, que ele não vai mexer com a estrutura de poder, nem com a estrutura de governo. Não vai. Mas ele vai fazer uma mudança muito importante, que é a seguinte. As leis de Atenas até Drácon eram leis orais, ou seja, eram leis baseadas nos costumes e nas tradições, que eram transmitidos de geração em geração. Isso significa que os eupátridas que comandavam a cidade e que eram as autoridades públicas de governo, eles tinham uma grande liberdade, uma grande flexibilidade para manipular a lei e interpretar a lei do jeito que mais interessasse para eles. Eles quem? Para os eupátridas, aumentando ainda mais a desigualdade social e a diferença de direitos e garantias entre a camada superior nobre e as camadas inferiores não nobres da sociedade. O Drácon faz o quê? Ele pega essa lei oral, esse costume oral, e transforma em lei escrita. Então não muda a base, não muda o sistema de governo, não muda a desigualdade social, não muda a desigualdade de direitos. Na verdade, essa desigualdade é fixada na lei escrita. O Drácon achava que isso seria uma vantagem que poderia acabar com as revoltas por dois motivos. Motivo 1, ao fixar a lei, não tem mais como manipular, quer dizer, a gente sabe que tem, né? Mas fica mais difícil manipular a aplicação da lei. Então, se a lei é escrita, aquela flexibilidade de manipulação da autoridade que os eupátridas faziam antes, não vão fazer mais. A expectativa era de que isso fosse capaz de controlar. Mas a segunda característica das leis de Drácon, essa sim nos interessa. Porque Drácon cria um sistema de leis escritas que amplia as punições e os castigos para quem se revoltasse ou para quem contrariasse o domínio eupátrida. Então, se você procurar no seu dicionário, inclusive, você vai encontrar que na língua portuguesa moderna, Drácon virou um termo que é draconiano. Draconiano é quando se toma uma medida muito rígida e muito rigorosa. Então, Drácon fez uma lei rígida e rigorosa, que sustentou os privilégios dos eupátridas e aumentou as punições contra os tetas e a população em geral. Portanto, é uma lei de repressão, de violência, de autoritarismo. Funciona para controlar as revoltas? Por um tempo, sim. Porque o medo é eficiente para causar certa paralisação da instabilidade, certa paralisação da revolta.
Mas como a estrutura não mudou, as condições desfavoráveis não mudaram, rapidamente as revoltas vão voltar a acontecer. Por isso que, algum tempo depois, e não é muito tempo, olha só, o que vai ter que acontecer? O Areópago vai ter que nomear um novo legislador, um maluquinho chamado Solon. Dá uma olhada aí no nosso esquema, que beleza. O Solon. O Solon vai fazer 3 mudanças nas leis de Atenas. Esse sim vai fazer mudanças, tá bom? Ele vai fazer 3 mudanças. A primeira delas é o fim da escravidão por dívidas. Fim da escravidão por dívidas. Então, o Solon cria uma lei em que não é mais permitido ateniense escravizar ateniense por dívida. Favorece quem? Favorece os tetas, porque a desigualdade social extrema não vai levar mais à escravização. A segunda medida que Solon toma é chamada de eunomia. Eunomia significa a igualdade de direitos perante a lei. Isso significa que os eupátridas não vão ter mais privilégios e vantagens perante a lei. As punições vão ser iguais para todos, os impostos vão ser iguais para todos e os direitos vão ser iguais para todos. Exceto quando se trata de governo. Em termos de governo, Solon vai criar uma outra lei, que não é a eunomia. A eunomia é direitos de cidadão no dia a dia. A questão da política do governo, do funcionamento do Estado, o Solon vai tornar Atenas uma polis censitária. Aqui, ó, tá vendo? Polis censitária. O que quer dizer isso? Que passa a existir um critério de participação política. Qual é esse critério? Grana. Só pode participar do governo da cidade quem tem grana. Não precisa mais ser nobre, mas tem que ser rico para poder participar da política. Então isso quer dizer que os demiurgos tecnai, os carinha que são povão, mas são povão enriquecido, que são tetas, mas são tetas enriquecidos, demiurgos e tecnai, comerciantes e artesãos, essa galera vai poder participar da política. Vai poder participar da Assembleia de Cidadãos da Eclésia, vai poder se candidatar aos cargos de governo da cidade no Areópago e no Arcontado. Beleza? Poliscensitária. Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo por quê? Por um tempo gera uma certa estabilidade, mas vai voltar a ter revolta de novo de 2 tipos. O primeiro tipo de revolta é a revolta dos tetas de novo, os pobres, que perceberam que não adianta nada não ser escravo por dívida, mas continuar com a dívida que te torna um marginal. Não adianta nada ter direitos iguais perante a lei, mas continuar tendo uma condição de sobrevivência muito precária por causa da escravidão, que era a base do trabalho, o que fazia com que não houvesse trabalho para os tetas. Então, enquanto não mudasse a estrutura da desigualdade social, não adianta nada. E aí o que os tetas vão lutar? Vão lutar para ter direito à participação política, vão lutar a ter direito de participar do governo da cidade. Porque assim, o que poderia acontecer? Os pobres tendo o direito de participar do governo da cidade, eles teriam condições de mudar as leis, combater as desigualdades sociais, garantir oportunidades de trabalho e prosperidade para as camadas populares. Agora, além das revoltas populares, vai surgir um outro tipo de revolta em Atenas também. E esse outro tipo de revolta, dá uma olhada aqui, são as revoltas da própria elite nobre, dos próprios eupátridas. Ou seja, os eupátridas vão ficar putão também. E vão ficar putão por quê? Porque eles vão virar e vão falar assim: porra, Solon, que sacanagem, irmão. A gente queria que você acalmasse a situação, não que diminuísse o nosso poder. Mas diminuiu. Por quê? Com as reformas censitárias de Solon, os ricos não nobres, comerciantes e artesãos também podiam participar. Beleza? Então, com essas revoltas todas, o que vai acontecer? Isso vai abrir espaço para o surgimento do que a gente chama de tirania. O que é tirania? É a palavra grega que designa o governo, em que uma pessoa toma o poder à força e passa a governar com poderes concentrados na sua mão. Em português, a gente costuma chamar isso de ditadura. Em grego, a gente chama de tirania. Então, tirano é uma pessoa que concentra o poder nas suas mãos, se
impondo como dono do poder em nome do povo, porque isso que é muito louco. Como é que os tiranos conseguem tomar o poder? Eles tomam o poder porque eles se tornam líderes de revoltas populares que obrigam o governo de Atenas a entregar o poder para uma única pessoa, para esse ditador. O primeiro e mais importante desses ditadores foi um tiozinho que, para você ter uma ideia, tentou 3 vezes tomar o poder para virar tirano e só conseguiu na terceira. Conseguiu ter uma estabilidade no poder na terceira, que é o Pisístrato. Esse cara é o mais importante dos tiranos de Atenas. Ele ficou mais de 20 anos no poder. E ficou no poder por quê? Porque ele agradou todo mundo, ou amedrontou todo mundo. Quem era adversário dele? O Pisístrato perseguiu muitos eupátridas, prendeu eupátridas, tirou terras dos eupátridas e, para agradar o povo, fez até uma pequena reforma agrária com as terras dos seus inimigos. Reforma agrária é distribuição de terras. Então o Pisístrato ficou um cara popular e temido ao mesmo tempo. E também fez um monte de obras públicas, ampliou o porto de Pireus, construiu estradas, monumentos, enfim, embelezou a cidade de Atenas, porque isso gerou uma ampliação do comércio pelas melhores condições dos portos e das estradas, etc. E também gerou emprego, o que fez uma parte dos tetas, que era muito pobre, ficar menos pobre, menos descontente, mais estabilidade social. Todo mundo ficou feliz com o nosso amiguinho Pisístrato. Só que quando o Pisístrato morre, adivinha o que vai acontecer? Vai dar pau tudo de novo. E vai dar pau tudo de novo por quê? Porque ninguém mais vai conseguir controlar a situação. Até que surge um outro cara, dá uma olhada aqui no esquema comigo, chamado Clístenes. Olha o Clístenes aqui. Clístenes. O que o Clístenes vai fazer? Ele vai assumir o poder como se fosse um ditador, mas ele não vai exercer uma ditadura. Ele vai fazer o papel de legislador. E nesse sentido ele vai fazer uma nova onda de reformas políticas em Atenas, criando o que a gente chama de democracia. Então o poder, Clístenes é um reformista, que vai fazer com que em Atenas a participação política, o direito de opinar e participar das decisões do Estado, o direito de participar do governo, não é uma questão divina, não é teocrático, não é uma questão de nascimento nobre, não é oligárquico nem aristocrático, não é censitário, porque a participação política deixa de ser condicionada à grana, passa a ser democrático. Nesse sentido, Clístenes é considerado o inventor da democracia, né? E Atenas é considerado o berço da democracia que a gente tem como sistema de governo mais praticado e mais valorizado no mundo até os dias de hoje. Claro que a democracia grega não é exatamente igual à nossa democracia. Ela é o berço da nossa democracia e se assemelha à nossa democracia na medida em que é um governo onde, um sistema de poder onde o Estado, o poder do Estado e o funcionamento do governo é derivado da sociedade. O poder vem da sociedade. No caso de Atenas, vem das 10 tribos que compunham o demos ateniense. Então é a população do demos que controla o poder. O poder emana, o poder se origina e funciona a partir da sociedade, e não a partir dos deuses, da nobreza ou do dinheiro. Beleza? Só que o funcionamento democrático de Atenas é muito diferente do nosso, porque para nós a democracia é representativa. O que significa isso? Nós escolhemos representantes e esses representantes tomam decisões no nosso lugar, né? São 3 poderes divididos na nossa democracia representativa, 3 poderes separadinhos, um poder que só faz a lei, um poder que governa e um poder que garante a ordem social. Legislativo faz a lei, executivo governa e o judiciário garante a ordem social através do uso da força, do monopólio do uso da força e da violência. Mas para os gregos não tinha essa separação de poder. Existiam diferentes funções do funcionamento político do Estado, da cidade-estado, da polis, mas não tinha divisão de poderes em 3 poderes separados. Havia diferentes instituições e organizações. Mas a grande diferença é que a democracia grega não é representativa, ela é participativa. A democracia grega não é indireta, onde nós escolhemos um representante. A democracia grega é direta, onde os próprios cidadãos tomam as decisões. Então a primeira grande mudança do Clístenes foi fazer com que o órgão central da democracia ateniense, do Estado, da cidade-estado de Atenas, fosse a eclésia. O que é mesmo a eclésia? A Assembleia dos Cidadãos. Então, como o órgão central é a eclésia,
e a eclésia toma as decisões, todos os cidadãos podem participar da eclésia. Claro, atenção, vou contar um segredo. Nem todo cidadão conseguia ir todo dia que tinha reunião da eclésia para participar do debate. Porque nem todo mundo podia parar de trabalhar para ir debater política. Nem todo mundo podia largar o trabalho na agricultura para ir para a cidade, abandonar sua aldeia e ir para a cidade participar dos debates e das decisões. Porém, e por isso que a escravidão era um treco tão importante, né? Porque quem tem escravo não precisa fazer trabalho braçal. E aí pode se dedicar a quê? A vida livre de verdade, o que os gregos chamavam de ócio criativo. Olha que loucura. Para nós, modernamente, liberdade e escravidão são termos excludentes. Se tem escravidão é porque não tem a liberdade plena para a sociedade. Para os gregos, não. Liberdade e escravidão eram ideias complementares. Para os gregos, cidadãos de Atenas, só era possível ser realmente livre se houvesse escravos trabalhando por você. Porque o escravo faz o trabalho braçal, enquanto o cidadão passa a ter o tempo livre para praticar o ócio. O ócio era o direito ao tempo livre para fazer participação política, para fazer arte, para fazer filosofia. Então, o pensamento, o conhecimento, a busca da justiça e a busca da beleza, a ética, a estética e a política, são elementos vitais para que o homem ateniense se considere livre. Só que o homem ateniense só tem tempo para ser livre, se dedicar à ética, estética e à política, se dedicar ao pensamento filosófico, porque existe escravidão. Então, aqueles que são cidadãos de Atenas, mas não têm escravos, eles têm o direito de participar da eclésia, de debater as questões, as propostas e votar para tomar as decisões, fazer as leis. Mas não necessariamente eles têm o tempo livre para conseguir se dedicar exclusivamente a isso. Então acaba sendo uma democracia meio que excludente, no sentido de que nem todo cidadão tem condições de se dedicar integralmente à política. E alguns têm tempo e condições, por terem escravos e dinheiro, de se dedicar integralmente à política. Mas perceba que a grande questão é, o critério não é ter dinheiro, o critério não é ser rico, o critério não é ser nobre, o critério é simplesmente ser ateniense. Agora, aí é que entra a discussão, né? Quem era ateniense? Quem podia ser considerado ateniense? Então, qual é o critério de participação política? É o pertencimento territorial a uma das tribos de Atenas. Então isso significa que se você fosse filho de pais atenienses, você era ateniense. Se você fosse filho de pais estrangeiros, você não era ateniense, portanto não podia participar da política. Não importa quanto tempo você morasse em Atenas, não importa. Então o critério territorial é de pertencimento à polis, e o critério de pertencimento territorial à polis é, você tem que ser de uma das tribos que compõem a polis. Então não interessa, se você é, sei lá, como Aristóteles, um famosíssimo, importantíssimo filósofo grego. Aristóteles não era ateniense, ele era de uma outra polis chamada Estagira. Ele viveu em Atenas e produziu em Atenas grande parte da sua obra filosófica. Ele foi discípulo de Platão, que por sua vez Platão foi discípulo de Sócrates. E Aristóteles, ele nunca foi cidadão de Atenas. Por quê? Por mais tempo que ele vivesse em Atenas, por maior importância que ele tivesse dentro da cidade pelo seu conhecimento filosófico, pela sua atuação enquanto filósofo, não interessa. Para participar do governo de Atenas, tem que ser cidadão de Atenas. Então olha só o critério de participação, qual é que vai ser? O critério vai ser esse aqui, ó. Apenas homens, as mulheres eram consideradas inferiores por nascimento, a sociedade ateniense era extremamente patriarcal e machista, portanto, o domínio dos homens sobre a sociedade fazia com que a mulher fosse considerada um ser inferior, que era tão inferior que só tinha o direito de viver uma vida doméstica e privada, a vida pública, da política, da filosofia, da arte, do esporte, da guerra, era exclusividade masculina. Tinha que ser livre,
porque escravo também era considerado inferior por nascimento. Os gregos não consideravam que a escravidão era uma injustiça fruto da violência e da desigualdade social. Eles consideravam que a escravidão era um dado da natureza. Se você é escravo é porque você nasceu com uma constituição escravizada, uma alma escravizada. Então você jamais poderia ser cidadão. Filhos de atenienses, eu escrevi nascidos em Atenas, mas é filhos de atenienses, filhos de pais atenienses, maiores de idade, tá bom? Isso significa que no fim das contas, não é muito mais que, no auge de Atenas, com mais de 300 mil habitantes, não é muito mais que 30 mil pessoas que tinham direito de participação em Atenas. Então essa é a democracia ateniense. Para defender esse sistema, o que os atenienses criaram? Eles criaram também um mecanismo chamado ostracismo. O que é o ostracismo? É um mecanismo de defesa da democracia que diz assim: se um cidadão fosse considerado ameaça à democracia, o ostracismo significa que a Assembleia dos Cidadãos, que é a eclésia, vai votar, e se os cidadãos considerarem que aquela pessoa é uma ameaça à democracia, eles votam num pedaço de cerâmica no formato de uma ostrazinha assim, e aí eles escrevem o nominho lá dentro. Se a maioria considerar que aquele nomezinho é de uma pessoa ameaça à democracia, essa pessoa pode ser expulsa de Atenas por um período de tempo, geralmente 10 anos. O ostracismo, o exílio de defesa da democracia. Tudo bem? É isso aí, galera. Agora, para terminar, então como é que fica o governo de Atenas depois dessas reformas democráticas de Clístenes? O órgão máximo de poder passa a ser a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos, que tem um limite de participação, é só homem, filhos de pais atenienses, maiores de idade e livres. Mas todos esses podem participar livremente da eclésia. Só consegue participar mesmo quem tem tempo livre, mas o direito de participar é para todos os cidadãos. Aí, essa eclésia escolhe os conselhos, como por exemplo a Bulé, que era o conselho dos 500, que tinha uma função de ser uma espécie de tribunal de justiça, o Aerópago, que era um outro conselho eleito por sorteio para todos os cidadãos terem chance, a mesma chance de ocupar esse cargo de autoridade pública do Aerópago. O Aerópago vai fazer as propostas e as discussões sobre quais são os principais temas da polis, mas não decide, quem decide é a eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. A eclésia vai eleger também os arcontes, que são 9, continuam sendo 9 como eram, 9 arcontes que formam o arcontado, que é o conjunto de autoridades públicas eleitas para pôr em prática aquilo que era decidido pela eclésia. E qualquer cidadão podia se candidatar ao arcontado, mas aí tinha que ser votado para ser eleito. Mandatos de 1 ano. Beleza, galera? Essa é a estrutura da democracia ateniense. Encerramos Atenas com isso então. Mas encerrar Atenas só significa uma coisa: vamos começar Esparta. Agora, se liga que nós vamos olhar para Esparta para fazer uma comparação e percebermos que Esparta é uma cidade completamente diferente de Atenas. Esparta foi uma polis oligárquica do começo ao fim da sua história. A origem de Esparta data aí de mais ou menos uns 1200 anos antes de Cristo, e o desaparecimento de Esparta data aí de uns 400, 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. E durante toda a sua história, Esparta sempre foi uma polis oligárquica, ela sempre teve o mesmo sistema de governo, o mesmo conjunto de leis, a mesma estrutura social. E isso tem a ver com a formação de Esparta enquanto polis. A formação de Esparta foi completamente diferente de Atenas. Esparta não se forma a partir de um processo quase natural do desenvolvimento das aldeias agrícolas, da dissolução das comunidades gentílicas, da integração cidade-campo, na formação das tribos e do demos para formar a polis. Não foi assim que Esparta se formou. Esparta se forma a partir de um processo bem diferente, que é o seguinte: Esparta se forma a partir da invasão dos dórios. Esparta fica na região do Peloponeso, mais especificamente uma regiãozinha do Peloponeso chamada Lacônia. A Lacônia é um lugar de agricultura muito fértil na Grécia, isso é raro na Grécia Antiga, né? Não havia muitas zonas agrícolas férteis na Grécia, e a Lacônia era uma dessas zonas agrícolas férteis na Grécia.
Quando os dórios invadiram, fizeram todo o auê que causaram, que a gente já conversou lá no período pré-homérico, os dórios acabam se fixando nas regiões mais prósperas. O Peloponeso, a Lacônia, é uma dessas regiões. E aí ali o que acontece? A formação de Esparta se dá a partir da imposição do poder dos dórios sobre o resto da sociedade. Então, culturalmente, essa galera toda se mistura, vira uma coisa só, vira povo grego. Só que tem uma diferença social em que, olha lá, Esparta se forma e se torna uma cidade estratificada. Estratificada quer dizer o quê? Dividida em camadas rigidamente separadas e sem mobilidade social. Sem chance da pessoa sair de uma camada social e subir socialmente e virar de uma camada mais importante ou mais poderosa. Não. Esparta tem 3 camadas sociais, rigidamente estratificadas, sem mudança e sem chance de você subir de camada social. E essas 3 camadas são os espartanos ou esparciatas, que são os cidadãos da cidade. Eles são os donos, os detentores da cidadania e do poder. Eles controlam o governo da cidade, eles controlam a política, eles são a classe social, a camada social dominante de cidadãos guerreiros que são donos do poder e são os senhores da cidade. Adivinha quem é essa gente, pessoal? Olha para mim, adivinha quem que é essa gente? Essa gente são os descendentes dos dórios. Os dórios invadiram, conquistaram, fundaram a sua cidade e falaram, quem manda somos nós. E quem não é nós, foda-se, é ralé. E aí vão ter 2 tipos de ralé. Agora a gente volta para o esquema. Quem são os 2 tipos de ralé? Os periecos e os ilotas. Olha que louco. A população que vivia na região onde os dórios formaram Esparta e não resistiu à invasão dórica, essa galera formou a camada dos periecos, né? Os descendentes dessa galera formaram a camada dos periecos, que é o quê? As pessoas que são livres, mas não são cidadãos. Ou seja, eles não podem participar da política, eles não têm direito a participar do governo da cidade, eles não são cidadãos guerreiros da cidade, mas eles são livres, então eles podem viver na cidade, eles podem fazer negócios, eles podem ter oficinas artesanais, podem ter lojas comerciais. E pelo direito de viver, ser livre, habitar a cidade, fazer negócio ali, mesmo não sendo cidadão, eles têm a obrigação de, em época de guerra, servir o exército. Por que em época de guerra servir o exército? Para se tivesse invasão contra Esparta, ou se Esparta fosse fazer guerra contra outra cidade grega, ou um outro povo, para fortalecer o exército espartano. Só que os verdadeiros guerreiros de Esparta não são os periecos. Eles não se dedicam integralmente à guerra. Quem se dedica integralmente à guerra, vive da guerra e para a guerra, para defender a cidade e para governar a cidade, são os espartanos, os esparciatas. Eles não têm outra profissão, eles não são agricultores, eles não são artesãos, eles não são comerciantes, eles são esparciatas, cidadãos guerreiros de Esparta. A última camada dessa sociedade é a galera que lá na origem de Esparta, quando Esparta foi se tornar uma cidade-estado, é a galera que lutou contra os dórios e perdeu. Essa galera foi toda escravizada. Então, olha que loucura, uma camada de mais ou menos 80% da população de Esparta, 80% da galera original de Esparta, então, ó, diferente de Atenas, em Atenas os escravos eram estrangeiros, trazidos pelo comércio e tal. Em Atenas, em Esparta não. Em Esparta o escravo é escravo público, é escravo do Estado, é a própria população da região que foi escravizada pelos dórios invasores. Os dórios viraram cidadãos guerreiros, a população virou ilotas, que é a camada de escravos que são propriedade do Estado. Então perceba, é uma ideia completamente diferente de escravidão e uma ideia completamente diferente de liberdade. O ilota não é um escravo particular, então o ilota não tem um dono privado, o ilota é escravo da cidade. O espartano é um homem livre, cidadão guerreiro, mas ele é livre, para ele ser livre, não é fazer o que ele quer. Para nós a liberdade é isso, né? Para nós a liberdade é você ser dono de si mesmo, das suas escolhas, das suas decisões e das suas vontades. Para um espartano não, a noção espartana de liberdade era
dedicar-se à cidadania, dedicar-se à defesa da polis, dedicar-se ao serviço público da polis, como cidadão guerreiro. Então a vida do espartano também girava em torno da polis. 10% da população eram os espartanos. E esse 10% da população espartana tinha que manter controlado 80% da população espartana que era escrava. Então os escravos pertenciam à cidade e a vida deles girava em torno da cidade porque eles eram reprimidos, controlados e violentados em todos os sentidos pelos espartanos. E os espartanos também tinham sua vida pertencente à polis, porque eles tinham que se dedicar integralmente à guerra. E não é a guerra contra povos estrangeiros, é a guerra cotidiana, que é o esforço coletivo dos esparciatas espartanos de manter a população ilota, que é 80% da sociedade escravizada, trabalhando, obedecendo e não se revoltando. Agora, se os ilotas se revoltam, a violência e eficiência da força militar espartana tem que ser absoluta, porque tem que esmagar a revolta, senão é o fim de Esparta como eles conheciam, era o fim de Esparta como uma cidade dominada pelos cidadãos guerreiros espartanos. Então, se liga aí, sociedade altamente estratificada. Por isso que, olha o meu segundo slide, que bonito que é o medo, a força militar e a violência que mantém a estabilidade social na polis espartana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Esparta é a polis da não mudança. Esparta é a polis em que o centro da vida do espartano é manter a estabilidade social, é manter os ilotas, que estão sempre querendo se revoltar, trabalhando sem se revoltar. É manter a estabilidade social, significa ter um modo de vida extremamente rígido, onde a vida do espartano é absolutamente regrada pelas leis da cidade, para ele ser o cidadão guerreiro da cidade, que coletivamente, junto com os outros cidadãos guerreiros da cidade, estão sempre prontos para a defesa da cidade, sempre prontos para esmagar os ilotas e manter, portanto, a estabilidade social. Então é por isso que a liberdade do espartano não é a nossa liberdade. A liberdade do espartano é a liberdade de servir a polis e manter a independência, a liberdade e a autonomia da polis. Para isso tem que manter os ilotas sendo ilotas, manter os escravos sendo escravos. Você está conseguindo perceber? É um sistema tão rígido e tão conservador. Dá uma olhada aqui, ó, as características da sociedade espartana. Conservadorismo profundo. É tão conservador que a tradição espartana contava que quem criou esse sistema de governo Esparta foi um rei espartano chamado Licurgo. Nós, historiadores, sabemos que o Licurgo é um personagem lendário, assim como o Homero, que eu falei antes, o Licurgo é um personagem lendário, que meio que sintetiza séculos e séculos de disputas políticas, de guerras internas, de problemas sociais, até Esparta se fixar como essa polis rígida, conservadora e estratificada que eu tentei descrever até agora. Agora, como é que funcionava o sistema de poder que o Licurgo criou? Olha que interessante. Esparta era uma diarquia. Então, monarquia é um rei. Diarquia, 2 reis. Esparta tinha 2 reis, não um só. Só que nenhum desses reis governava a cidade. A função dos reis não era governar a cidade. A função dos reis era ser o guardião das tradições, dos costumes e do modo de vida espartano. Então ele era uma espécie de intermediário entre o humano e o sagrado, entre o social e o divino, entre o mundo humano e o mundo dos deuses e dos antepassados. E ele era também um comandante militar. Por isso que tinha que ter 2 reis, para nenhum dos reis conseguir dominar o outro e querer mandar na cidade sozinho. Quem de fato mandava na cidade era um conselho de anciãos. O que são anciãos? Os velhinhos da cidade. Era um conselho de anciãos formado pelos gerontes. Esse conselho então se chama gerúsia, com G, tá bom? O que era a gerúsia? O conselho dos anciãos eram 28 velhinhos com mais de 60 anos, que por ter mais de 60 anos estavam aposentados da vida de cidadão guerreiro, não podiam mais se dedicar à guerra, então vão se dedicar à cidade. Eles discutiam as questões da cidade, eles faziam as leis, as decisões de governo. Eles eram meio que não, a gerúsia era o órgão máximo do governo, o órgão máximo de poder na cidade de Esparta. Então tinha a diarquia, os 2 reis, comando militar e preservação das tradições. Quem governa mesmo? A gerúsia. Só que os homens adultos, entre 30 e 60 anos, que é considerado o homem maduro em Esparta, eles são cidadãos guerreiros, lembra? Então eles faziam parte da ápela.
Ápela, com acento agudo no A, Ápela, que era a Assembleia dos Cidadãos. O que faz a Ápela? Escolhe quem vão ser os éforos, depois eu explico quem são os éforos, escolhe quem vão ser os éforos, escolhe o eforato e nomeia os gerontes, nomeia quem são os velhinhos, 28 velhinhos com mais de 60 anos que vão governar a cidade, e confirma, são consultados e confirmam as decisões da gerúsia. Pela Assembleia dos Cidadãos. Percebe a diferença com Atenas? Em Atenas é a eclésia, que é a Assembleia dos Cidadãos, que decide. Em Esparta não, quem decide são os anciãos. Aí, o eforatos, éforos, com acento agudo no éforos. Os éforos são os magistrados, são as autoridades públicas, que nem os arcontes em Atenas. Eles é que vão pôr em prática o funcionamento do governo da cidade. Não tomam as decisões, mas eles aplicam as decisões e comandam a aplicação das regras e das normas. Tá bom? Então isso tudo teria sido criado pelo Licurgo. Por isso que eu afirmo aqui, olha lá, que Esparta tem um modo de vida extremamente conservador. Porque é uma polis feita para não mudar. Por isso também que eu afirmo que é um sistema social totalitário. O que quer dizer totalitarismo? É quando o Estado controla todos os aspectos da vida da sociedade. A vida dos escravos pertence à cidade, mas a vida dos homens livres também pertence à cidade. Dos periecos, porque eles têm que obedecer às leis, senão eles não podem viver ali. E dos espartanos, por quê? Porque para manter essa estrutura, eles têm que se dedicar integralmente à guerra e ao serviço militar. Isso forma, então, uma cultura espartana que é chamada de laconismo. Por quê? Porque eles são habitantes da Lacônia. Então, laconismo, se você olhar no dicionário da língua portuguesa, laconismo vai estar escrito algo mais ou menos assim. É um modo de se expressar com poucas palavras. É um modo sintético de se expressar. Porque isso é o espartano. O modo de vida espartano é tão rígido que não vai sair de Esparta grandes filósofos, grandes artistas, grandes pensadores. O único pensador / filósofo importante que tem é o Licurgo, e é um personagem lendário. Não tem grandes artistas, grandes poetas, grandes filósofos. Tem grandes guerreiros. Tem grandes guerreiros. Leônidas e outros, os 300 de Esparta, famosos naquele filme, que tem muita distorção histórica, aquele filme dos 300, minha Nossa Senhora. Mas, nesse aspecto, ele é muito verdadeiro. A rigidez, a disciplina e o caráter militarista do modo de vida espartano. Tá bom, moçada? Aí, para a gente terminar Esparta, eu vou só contar uma historinha, que é a historinha da vida do cidadão espartano. Olha aqui. Estou chamando aqui de história do Vale da Morte, né? O espartano, a vida dele pertence à cidade. Então se liga. Quando o espartaninho nascia, a família tinha que levar ele até o templo, lá na Acrópole, porque também tinha esse lance da parte alta e da parte baixa da cidade em Esparta. Lá na Acrópole, na parte alta da cidade. Então a família subia até o templo e apresentava o espartaninho ou a espartaninha recém-nascida para os sacerdotes, para os líderes religiosos. Esse sacerdote pegava a criança nas mãos e avaliava se a criança apresentava algum defeito físico ou mental, alguma deficiência visível, no critério dos espartanos. Se a criança apresentasse alguma deficiência visível, esse sacerdote fazia um ritual de sacrifício da criança e ela era jogada do templo lá no precipício lá embaixo, até virar geleia infantil lá na parte baixa. Esse é o modo de vida espartano. A rigidez é tão grande que se você não tem as características físicas e mentais de sanidade, né, de ser suficientemente saudável para compor a polis espartana, o demos espartano, você era sacrificado aos deuses. E os seus pais, apesar de ficarem tristes, eles não fugiam não. Viam que a criança tinha algum tipo de defeito e levavam a criança mesmo assim. Por quê? Porque para os espartanos, o servir a cidade, o ser cidadão da cidade é a coisa mais importante que existia. Porque eles foram educados assim. A vida só tem sentido se for a vida do cidadão que serve a cidade. A criança sacrificada serviu a cidade, porque ela agradou aos deuses. Então, por mais curta que tenha sido o período de vida dela, ela foi uma cidadã espartana. Não levar a criança ao templo significa condenar a criança à pior vida que existe, a uma vida pior que a morte, que é a vida do pária. O termo
pária designa uma pessoa que não tem lugar na sociedade. Porque o espartano que não é aceito no templo, ele não é espartano, mas também não é periéco, porque ele não vai poder viver na cidade. E ele também não é ilota, porque ele não é escravo. Então ele não é nada, ele vai viver solto no mundo. E para os espartanos isso é uma não vida, isso é uma vida fantasmagórica, uma vida que não vale a pena ser vivida. Então a morte de sacrifício é a vida do espartano. Seja o sacrifício na guerra, na luta, na cidadania de Esparta, seja a luta do sacrifício religioso da criança que não pode cumprir o seu dever de espartano pleno e vai cumprir o seu dever de sacrificar-se em nome da cidade. E é isso. Essa é a vida do espartano. Aí dos 0 aos 7 anos de idade, a criança espartana vai viver com a mãe, porque o pai está prestando serviço militar. O pai vem visitar a família em épocas de folga do serviço militar. Então a criança é educada, preparada para a vida pela mãe, por isso que diferente de Atenas, onde a mulher era considerada inferiorizada, era considerada quase não humana, em Esparta não, a mulher tem o mesmo nível de dignidade que o homem. Apesar da mulher não poder participar da política, porque a mulher não era cidadã guerreira integralmente se dedicando à guerra, como homem, se dedicando à ordem social, à manutenção do sistema de governo, do sistema de estratificação social da polis, a mulher se dedicava à criação dos filhos e à vida na sociedade de uma maneira não militarizada, apesar de que as mulheres também eram educadas para a guerra, as mulheres espartanas também eram preparadas para a guerra, mas elas não se dedicavam integralmente a isso. Então, quer dizer, a mulher espartana ela não participa da política, mas ela tem direito à voz, ela tem que ser ouvida na APELA, que é a Assembleia dos Cidadãos. A mulher ateniense nem fudendo, nem entrava nos jogos esportivos, nem entrava nas reuniões políticas. A mulher espartana tinha direito de voz, mesmo que não de voto. Por quê? Porque ela era vista como tão importante quanto o homem, porque ela preparava os futuros espartanos para garantir essa estrutura rígida e conservadora de sociedade. Aí chegou na idade de ir para a escola, 7, 8 anos, vai para a escola e fica na escola. Sai só nas forgas, que eram raras. As crianças, meninas, vão para a escola também. Não é quartel militar que nem os meninos, elas vão aprender a ser cidadãs. As mulheres é que eram brilhantes do ponto de vista intelectual em Esparta, não os homens. Os homens eram chucrões, porque eles eram cidadãos guerreiros. As mulheres é que tinham um pouco mais desse refinamento intelectual. Mas os homens, eles dos 7 aos 12 anos, eles nem aprendiam a ler e escrever, aprendiam. Só aprendiam tática de guerra e sofrimento. Sofriam, eram castigados fisicamente de modo duro, passavam fome, tinham que roubar comida para não morrer de fome. Não que os espartanos estimulassem o roubo, mas estimulavam uma vida dura e difícil para os espartanos crescerem sabendo o que é ser ilota e crescendo saber o que é necessário fazer para não deixar o ilota levar a melhor. Que estrutura de sociedade fodamente escrota. Mas aí, chegou certa idade, lá pelos 12 anos vai aprender a ler, escrever, vai aprender as leis da cidade, aprender os conhecimentos básicos. Com 18 sai da escola e dos 18 ao 30 já pode casar, formar família, não vai viver com a família, vai viver com os homens no quartel. Mas já pode formar família, porque você vai poder ter o seu tempo livre de vez em quando, mas não é cidadão guerreiro ainda. Dos 18 aos 30, o homem se dedica exclusivamente à cidade, à cidade no sentido de vigiar os ilotas, na zona rural, etc., a manter a ordem pública. Ele nem pode participar das assembleias da APELA. Dos 30 aos 60 ele participa da APELA e dos 60 para cima, se ele quiser, ele tem o direito a disputar uma vaga na Jerúsia. Beleza, pessoal? Essa é, então, a nossa aulinha sobre o período arcaico, sobre o desenvolvimento das polis, tendo Atenas como uma polis exemplar e Esparta como uma polis, que é exceção. E aí, no nosso próximo videozinho sobre a Grécia Antiga, a gente vai falar do auge da história da Grécia e da decadência da Grécia, que são os períodos clássico e helenístico. Beleza, pessoal? É isso por agora, então. Forte abraço, até a próxima.